pessoal, beleza? Então, hoje a gente vai falar aqui do versionamento Git e GitHub, né? Isso aí é uma coisa que eu tinha conversado, né, com vocês, uma aula extra, né, como é a nossa última aula aqui. Daí também eu vou aproveitar e fazer perguntas e respostas, né, qual vocês tenham dúvidas, assim, em relação a projeto, né, tudo. E também a gente vai alinhar sobre se vocês têm interesse em fazer alguma aula com a LPKF, que é um recurso que dá para fazer a prototipagem da placa lá no nosso laboratório da Unesp, né, na máquina. A gente está alinhando ali com o professor Félix também, mas caso vocês tenham interesse, né, e tenha uma quantidade de pessoas com interesse nisso, a gente pode marcar um dia para fazer essa prática, né? Daí vai ser uma outra data, presencialmente, né? Daí eu mostro também, a gente mostra, assim, algumas coisas de fabricação, a gente realiza também em relação ao layout, a prototipagem de alguns layouts. Se não for pela LPKF, também existem outros métodos que eu conheço que dá para fazer de placa, só que aí é mais rudimentar, que é, por exemplo, processo térmico, né, que a gente usa a corrosão química. E também existe o processo fotográfico também, só que aí exige a gente comprar um kit de fotolito. Mas assim, galera, eu estou à disposição. Eu, nessa parte de placa aí, eu gosto de mostrar principalmente uma prática, né? Eu acho que uma prática seria interessante. Em particular, eu penso, né? Galera, por que é importante o Git e o GitHub na parte das placas eletrônicas, né? O próprio KiCad, ele já tem uma integração que pode ser realizada com o Git, né? E o que é o Git e o GitHub? Eu vou explicar agora nessa aula. E aí, eu já mostrei ontem como que a gente faz para versionar, né, as placas no Git. E eu vou mostrar um exemplo prático também, versionando placa no GitHub. O Git e o GitHub são ferramentas diferentes. Isso é o primeiro ponto a destacar. E o legal do Git é que, em vez de você, por exemplo, copiar vários arquivos e ter vários arquivos diferentes com várias versões, ocupando mais espaço, ele salva a diferença entre os arquivos. E isso é interessante porque o nosso KiCad, ele tem... O KiCad, ele é um programa que salva os arquivos em formato de texto. Então, todas as alterações que nós fazemos, elas viram alterações de texto. E essas alterações de texto, elas podem ser versionadas com o auxílio do Git. Então, após essa introdução, né, do contexto de como ela se correlaciona, né, com o nosso tema, eu vou mostrar para vocês, né, como que é o Git, como que é o GitHub, qual que é a diferença entre os dois. Eu vou mostrar esse material que eu preparei aqui. Git e GitHub são ferramentas distintas, mas elas se correlacionam, né? Um complementa o outro. Primeiro, vamos separar o que é o joio e o que é o trigo, né? Ou melhor, não o joio do trigo. Vamos separar o que é tomada e o que é focinho, né? O que é o Git? O Git, ele é um programa, né? Que ele foi, inclusive, criado pelo Linus Torvalds, né? E o Linus Torvalds, ele criou o Linux, tudo. Ele é bem famoso nessa área de computação. E o Git, ele é um rastreador de conteúdo. Reparem bem, o que ele serve? Ele rastreia o conteúdo. Você consegue rastrear diferentes versões de um arquivo e com isso você pode principalmente versionar um código ou, no nosso caso, um projeto de placas ou um projeto, principalmente arquivos escritos, né? Que é o que o Git ele sabe fazer bem. E ele atua como uma máquina do tempo.
Ele permite a gente navegar em diferentes versões do código. E aí nós não precisamos criar várias versões, né, em arquivos diferentes, ocupando muito espaço. E é só salvo a diferença, as pequenas diferenças entre as versões que a gente chama de deltas. Vou explicar isso mais para frente. E aí, o Git, né, ele que faz todo esse versionamento. Você pode fazer ele localmente na sua máquina e com ele, né, ele permite a criação de ramos em que você divide. Você pode, em vez de você trabalhar, por exemplo, eu estou fazendo uma placa, mas eu quero testar um resistor aqui a mais. Eu crio um outro ramo que a gente chama de branch em inglês, né? No Git, que o comando em inglês é branch. E o outro ramo, você vai testar esse resistor tudo se tá certo, né? Daí depois você junta esses ramos com um comando chamado merge, né? Então, ele permite a gente criar esses ramos diferentes e permite o desenvolvimento do código de uma forma comunitária. O que acontece? Se você tem você está trabalhando em um ramo na sua placa, aí, por exemplo, um circuito de Ethernet. E aí outra pessoa da equipe, né, outro engenheiro, ele vai fazer um circuito de relé. Então, cada um faz um ramo e aí depois junta esses ramos na placa. E isso é uma coisa que é possível fazer também. Trabalhar em comunidade, né? Fazer um desenvolvimento de forma comunitária. E aí, né? Tanto na parte de código quanto em parte de placa, né, essas analogias podem ser aplicadas. Já o GitHub, ele é uma coisa diferente. O GitHub, ele é uma plataforma de repositório remoto, que armazena os nossos repositórios Git, que ele usa como base o Git, e aí ele tem principalmente a função de armazenar e tornar compartilhável como um repositório remoto. E aí você, por exemplo, se você queimar seu computador e você tiver colocado todo o seu projeto no armazenamento remoto, né, pelo GitHub, ele vai estar lá no remoto de uma forma fácil. E justamente por ele ser próprio com o Git, né, ele ser feito usando o Git, quando você tem o Git instalado na máquina, para você configurar o GitHub, é muito mais fácil e você sincronizar o seu arquivo com as versões que estão no GitHub. Por exemplo, o cara que fez a parte do relé, né? A parte do relé e eu vou fazer a interface de rede, beleza. Ele pegou, fez a parte do relé, terminou ali, saiu na versão final. Aí eu pego, eu tenho que sincronizar, e eu sincronizo a versão remota da minha máquina, e aí eu faço a minha parte e eu vou sincronizando. Sempre eu sincronizo, né? Então ele é basicamente uma forma de você armazenar esse repositório rastreável, né? De uma forma remota. E aí não existe somente o GitHub, existe o GitLab, existe também outras alternativas, né? Principalmente porque o GitHub hoje em dia ele não é mais tão legal quanto antigamente em relação a código aberto, comunidade, open source, porque ele foi comprado pela Microsoft. Mas enfim, vamos separando, né, essa diferença entre o GitHub e o Git. Para o versionamento, o GitHub ele usa o Git, mas ele atua como um repositório remoto usando o Git. Vocês têm alguma dúvida? Então, vou seguir aqui. Eu coloquei aqui um glossário, né, com os principais termos que a gente tem no GitHub. Eu vou explicar ao longo do nosso slide, né, cada um desses glossários, mas esses aqui são os principais. Porém, nós temos mais comandos do GitHub, principalmente
de uma forma mais avançada, mas como é uma coisa mais, um material mais introdutório, né? Eu vou focar mais nesses comandos. São branch, clone, o branch que é o ramo, o clone que é para você clonar do remoto para no local, o fork que ele é do GitHub, não é do Git, que ele é basicamente um ramo, só que ele faz um outro repositório que é um ramo de um repositório. É uma coisa diferente que é só exclusiva do GitHub. No Git não tem. O merge, que é para você juntar um ramo com o seu tronco principal do desenvolvimento. O pull request, que é para você inserir as mudanças de uma branch para outra. Eu vou explicar melhor. O remote, upstream e downstream. Esses daqui são os que eu vou focar hoje. Aqui. O primeiro comando, né, quando a gente vai criar um repositório Git, nós vamos ali na nossa pasta, no nosso diretório que está, né, o nosso projeto, a gente abre o programa Git Bash, e nesse programa Git Bash, nós conseguimos, a gente coloca, né, exatamente o local que a gente está, e aí no Git Bash a gente dá esse comando aqui, o git init. Esse daqui é o primeiro comando que vocês vão usar. O git init, ele cria um repositório do Git na sua máquina localmente. Então, ele, a partir de depois que você criar esse git init, você já começa a, você já criou você já está versionando a sua pasta. Só que daí para isso vocês têm que ter instalado o Git na máquina. E isso aí, ele transforma o seu diretório em um repositório Git, que daí você vai ter todas as versões e cada versão tem um código que é rastreável. Vamos continuando assim. Vocês têm alguma dúvida sobre esse comando? Beleza, vou continuar. Quando a gente tem um repositório Git, né, criado, depois com esse Git init, a gente consegue arquivar o histórico de todas as versões, navegar nas versões, sincronizar com um repositório remoto no GitHub, por exemplo, e fazer tudo, muitas das funções que o Git faz. O Git add, ele, depois que você cria, né, você faz o Git init, você tem que dar o Git add. O Git add, depois que você criou o seu repositório Git, você tem que adicionar os seus arquivos que estão dentro do seu diretório, né? Agora repositório no Git. Você tem que pegar os arquivos que estão no seu diretório e inserir no seu repositório Git. Para isso, a gente usa esse comando git add. Ele adiciona os arquivos que não estão rastreados, ou seja, se você criou algum arquivo lá ou modificou alguma coisa e ele ainda não está rastreado no Git, aí você dá o git add e ele adiciona esse arquivo no repositório Git. Daí vai começa a ser versionado. Então, sempre depois que a gente dá o git init, a gente dá o git add. E aí você pode fazer isso aí para todos os arquivos, né, que estão no diretório, não somente para algum arquivo em específico. E aí, para você fazer em todos os arquivos que estão no diretório, você tá lá na pasta do diretório no git bash e dá git add. E aí, para você pegar todos os arquivos, você tem que pôr um ponto, depois de um espaço. Então, você põe git add, espaço, ponto. Aí você pega todos os arquivos que estão no diretório. Ou você pode também fazer para um arquivo só, aí você põe git add e põe o nome do arquivo, depois de um espaço. Aí você vai ter o seu arquivo rastreado, e você vai ter todo o histórico de mudanças deles sincronizado nesse repositório Git. E aí, todo esse seu arquivo e as mudanças que você vai ser pode ser sincronizado também em repositórios remotos. Mas, por enquanto, estamos focando aqui no local, né? Quando você dá o git add, você está trabalhando na forma local. Beleza?
conseguiram diferenciar o init e o add, isso aqui é o primeiro passo para você criar você transformar em um repositório Git. Os dois sempre andam juntos. Ô, professor, uma dúvida. Nesse caso que o senhor comentou do Git, ele por enquanto está na máquina local mesmo, né? Uhum. Ah, perfeito. Por enquanto, tudo na máquina local. Primeiro a gente faz o processo na máquina local, depois a gente sincroniza com o remoto. Ah, sim, entendido. Obrigado. Nada. A gente tem um outro comando que ele mostra o status que a gente está do commit, por exemplo, se você tem arquivos que foram modificados que ainda não estão rastreados no Git, e aí você coloca esse Git status, e ele indica o status dos commits. Eu vou explicar mais para frente o que é um commit. E da árvore, ou seja, o Git, ele é como se fosse uma árvore. Ele tem um tronco, que é o nosso principal, nosso desenvolvimento, as nossas versões principais, e a gente tem os ramos. Ele mostra o status dessa árvore do Git, se todos os commits, que são os nossos pontos, estão ok, se todos os arquivos eles estão rastreados, né? Os arquivos da pasta. E ele é muito importante para a gente saber se houve alterações que não foram comitadas. Né? Mostrar primeiro agora, antes de finalizar o status, eu vou mostrar para vocês o commit e explicar o que é o commit, né? Quando você faz alguma alteração em algum arquivo dentro desse diretório, a gente tem o que a gente chama da alteração, que a gente chama. Deixa eu mostrar aqui, aqui mesmo. A gente tem um conjunto de mudanças. Esse conjunto de mudanças, para economizar espaço, o Git ele pega todas as letrinhas e vê só o que mudou. Por exemplo, tal letra que está em tal linha mudou, mudou para essas letras aqui. E aí ele salva essas diferenças em um arquivo chamado, em um formato chamado delta, né? Esse delta não é um formato, né? Ele pega o delta, ele pega a diferença. É um formato chamado de diff, né? Ele lista todas as diferenças que tem no código, e aí quando a gente vai vendo que a diferença que vai ter, por exemplo, a gente tem uma versão, daí eu adicionei um resistor. Ele pega um delta, que é essa diferença, e coloca assim, ó, nesse delta tá com um resistor a mais. Por exemplo, é isso. Aí, nessas mudanças leves, ele armazena somente o que mudou em um delta, que é essa diferença. É uma forma de que ele chama de delta essas diferenças, né? E aí, esse conjunto de mudanças, né, delta, inclusive, quando a gente realiza o commit, ele até mostra ali, resolving deltas. O que que ele está fazendo? Ele está resolvendo, ele está gravando, né, as diferenças, né, que são esses deltas. Aí, a gente tem esses deltas, beleza, e o commit, ele registra uma fotografia, um snapshot, né, como se fosse uma fotografia, um estado estático do que você está fazendo, né? Por exemplo, eu coloquei um resistor, eu fotografo ali que aquele resistor tá ali, e depois se eu tirar, eu vou ter aquela fotografia que o resistor tava, mesmo se eu fizer coisas depois. Então, ele cria um snapshot, ou seja, uma fotografia daquele estado atual do seu arquivo. E a partir do momento que você cria essa fotografia, você pode revisitar ela a cada momento que você quiser. Isso é a graça do Git. Você pode pegar e voltar, andar para todos os lados, para frente, para trás, voltar no tempo, procurando uma fotografia de como o seu código ou de como sua placa estava naquele exato momento. E aí, para achar, né, esse commit, né, que é essa fotografia, cada commit ele tem atrelado um código, que é o hash.
Daí, quando você vai procurar, você usa esse código que é o hash. É um código normalmente de 10 caracteres. Enfim, o commit ele é um comando que ele registra, né, esse snapshot, essa fotografia com a diferença dos deltas. Né? Obrigado. E o Git ele tem o objetivo de fazer os commits de uma forma mais leve possível, ou seja, ele compacta essas diferenças, né, de cada arquivo nesses apontamentos, né? O que cada caractere vai aonde, né? O que mudou em relação a letras, né? E aí ele salva somente o que mudou em mudanças leves, né? Ele junta esse conjunto de mudanças em um delta e o commit ele comprime, né? Esse delta de mudanças que ocorreu no diretório nesse formato de diferenças, né? De diferença entre um caractere e outro. E esse delta, né? Você pode usar essa diferença de mudanças, né, do delta e extrair um formato diff, que é um formato que mostra as alterações, por exemplo, num código ou num texto. Quando você extrai o diff, né, um ponto diff, um arquivo diff, ele mostra qual linha você removeu, o que você adicionou, o que você tirou, o que você pôs. Então você consegue também extrair e comparar, né? Ter esse diff, né? Essa diferença, né? Em relação ao que foi feito e também em relação a qualquer estado que você tem. Por exemplo, eu tenho uma foto, né? Um commit A e um commit B. Eu consigo tirar uma diferença entre o commit A e o commit B e botar essa diferença em um arquivo diff que mostra todas as alterações que foram realizadas. E isso aí ajuda principalmente a visualizar os deltas, né, o que mudou no código em um commit, ou seja, em uma fotografia. Galera, vocês pegaram o conceito? Tem alguma dúvida? O professor, uma dúvida que surgiu agora aqui, que eu estava imaginando possíveis situações. Uhum. Caso, por exemplo, você monta uma parte de uma placa lá com um componente processador ou algum grupo de componentes grande. Se outra pessoa, por um acaso, acabe montando ela nesse mesmo lugar, antes dessa placa ser montada neste lugar, e der um merge, por exemplo, dá algum problema ou o Git simplesmente não deixa acontecer? Então, quando a gente trabalha em remoto, né, principalmente no GitHub, a gente tem uma ferramenta para impedir isso. Isso também é um problema que acontece muito em códigos, né? Você está fazendo uma coisa e outra pessoa fez a mesma coisa, ou ela pegou de uma versão diferente, né? Então, o que são as boas práticas, né? Sempre que você vai trabalhar em comunidade, sempre você atualiza, né, a sua versão main, e quando a gente vai trabalhar em repositório remoto, a gente tem um recurso que eu vou falar mais para frente aqui na aula, que é o pull request. O que acontece? A gente tem uma comunidade ou um administrador, né, que ele verifica cada etapa, cada, cada ramo, né? E aí, justamente, quando, por exemplo, alguém está trabalhando em um ramo, e esse ramo ele está quase terminando, né? Depois que ele terminou, por exemplo, vamos supor, esse exemplo do processador. Você inseriu um processador, né? No seu, na sua placa. Antes de você colocar, né, na versão final da placa, você submete um pedido de revisão. E esse pedido de revisão normalmente é feito por um administrador ou alguém que vê se faz sentido, né, valida tudo aquilo lá. E aí ele compara antes de fazer o merge, ou seja, você trabalha, né, em paralelo, em um ramo paralelo, e aí você solicita, né, essa validação que é o pull request. E esse pull request você pergunta, posso juntar? Faz sentido colocar isso aqui, aqui, isso aqui, aqui? Daí ele vai falar, não, faz sentido. Daí ele autoriza e aí realiza o merge, que é você
pegar o que está nesse ramo e vir para o main, né? Vir para o nosso tronco. E aí, sempre que você está trabalhando em um projeto, sempre que ao final do dia, né, é bom você atualizar de acordo com esse tronco, né? Essa versão principal, que essa versão é a versão que todo mundo trabalha, né? No caso, uma versão dev, né, que é a versão de desenvolvimento. A versão final depois ainda mais uma vez olhada por pull request, né? Mas é um recurso que eu vou mostrar melhor para vocês, mas é justamente uma forma de se organizar para evitar isso. Enfim, isso é uma coisa que as pessoas têm que se organizar quando vai fazer trabalhando em conjunto. E aí uma forma dessas de organização é o pull request. Entendido. Entendido? Acho que até vai ficar mais claro a hora que eu explicar o pull request. Mas enfim, aqui a gente está falando de trabalhar em local, né? No caso de hardware, a maioria do desenvolvimento que vocês fazem é local. Em que é muito comum fazer remoto é mais em código, mas nada impede de você também fazer um desenvolvimento de placa em comunitário também. Mas enfim, voltando ao nosso local, né? Nosso regime local, a gente tem aqui que, continuando no commit, a gente tem uma convenção, né? O commit, quando a gente dá esse comando commit, nós temos que inserir uma mensagem explicando o que nós fizemos. E sempre é bom a gente fazer isso de forma atômica, ou seja, a cada modificação que a gente faz, por exemplo, eu adicionei um processador, eu coloco lá commit tracinho m, abre aspas, processador adicionado na PCB, fecha aspas e dou o commit. Daí ele vai ficar com essa mensagem. Aí depois, não, eu quero tirar esse processador e colocar outro processador. Removi e adicionei outro processador. Daí então você deixa tudo escrito delimitado, cada alteração significativa que você faz, né? É uma boa prática isso e a gente chama de commit atômico. E aí, para essas mensagens, né, que a gente faz, nós temos nós não temos, né, mas é uma convenção que o pessoal da programação usa, né, e que é uma boa, né, convenção, que é os conventional commits. Eles estão disponíveis aqui nesse link. Eu também compartilhei no nosso Classroom esse material, vocês conseguem acessar. E basicamente são as regrinhas as quais vocês fazem as mensagens. Por exemplo, eu adicionei uma função nova. A gente põe fit, de feature, né? Dois pontos e a nossa mensagem. Adicionado processador. Eu consertei uma trilha que estava errada. Fix, de consertar, dois pontos. Trilha tal estava errada. Consertei tal ponto. Checagem por DRM. Daí põe lá e dá commit. E aí, com isso, né? Essas mensagens elas ficam legíveis e elas podem ser rastreadas tanto por humanos quanto por máquinas, porque fica um padrão de código limpo e estruturado, né? Um padrão mostrando todas as mensagens, né, de uma forma estruturada. E aí isso aí é uma coisa interessante de vocês verem também, para usar e para fazer os commits, né? E aí, continuando até no commit, né? Quando a gente tem um repositório Git que ele é bem elaborado, bem organizado, você mantém todas as estruturas das mudanças no histórico de versões do arquivo. Por exemplo, é aquele ponto que eu falei, commit atômico. Cada coisa, até vou falar cada peido que você dá, você põe um commit. Até assim,
sendo de uma forma até, perdão pelo uso da palavra, mas para ilustrar bem, né? Cada coisa que você faz assim que é relevante dentro da sua placa ou do seu código, você cria um commit para destacar a mudança feita. É o que a gente chama de commit atômico. Isso é o principal, é uma regra de ouro quando a gente vai deixar um repositório Git, fazer um repositório, trabalhar com repositório Git. E essas mudanças, elas ajudam muito, principalmente quando você quer, por exemplo, o cliente ele pediu uma coisa diferente que eu já tinha feito. Então aí você volta na outra versão. Então, por isso que é bom a gente sempre deixar de forma atômica, né? Essas mudanças. E aqui, esse aqui é o comando, né, do commit, é git, espaço commit. E quando nós queremos adicionar uma mensagem que é 100% recomendável, né, a gente põe git commit, traço m, hífen m, abre aspas, e daí você põe a mensagem. Daí nessa mensagem você usa aquele conventional commits que a gente falou, fit, fix, para deixar tudo alinhado de acordo. Esse aqui foi o commit, falando sobre o commit. Vocês têm alguma dúvida sobre commit? Beleza. Então, vou passar aqui para vocês. Próximo slide. Head. Head ele é um conceito, ele é o local atual do trabalho. Ele pode ser o último commit que você fez. Opa, acho que alguém mandou mensagem. Deixa eu só sair aqui da apresentação. Sem dúvidas, beleza. Tá. Voltando aqui a nossa apresentação. Ó, o head ele é o local atual de trabalho. Você fez as suas alterações e você comitou. Esse último local de trabalho que você tem, a gente pode chamar de head no nosso programa, né? E ele é escrito assim, com todas as letras maiúsculas. E aí, esse último local, né? Esse último commit que você faz no seu local de trabalho, né? No seu repositório, você pode navegar usando os heads. E aí, o head, que é o último, né? A gente só põe head, e se a gente quiser voltar para trás um head antes, né? Um commit antes, a gente usa esses operadores, que são o de exclamação para os pais, né? Os commits que vieram antes. Não, para os pais não, é o acento de exclamação para os pais, ou seja, por exemplo, a gente tem um ramo, e aí esse ramo ele descende de uma versão X, né? Essa versão X, você usando esse operador, né? Você volta para a versão raiz daquele ramo, que a gente chama de pais, né? Então a gente vai voltar na versão raiz do que está no ramo, que é o nosso head de trabalho. Ou se a gente quer escolher outro commit anterior, a gente usa esse operador que é o till. Esses comandos assim que a gente faz no Git, tem um site que eu vou mostrar para vocês que é muito legal, ele é ótimo para a gente aprender isso. O Git Checkout, ele permite a gente movimentar esse último ponto, né, que a gente tem, que é o nosso ponto de trabalho, o ponto atual, o head, para outro ponto. Por exemplo, eu estou no commit 2 e eu quero ir para o commit 1.
o nosso head, né, que está no commit 2, e eu quero passar para o commit 1, para ir dessa foto 2 para o foto 1, né, commit 2 para o commit 1, eu uso esse comando que é o git checkout. E ele é o que permite a gente movimentar para todos os pontos. Então, por exemplo, se a gente quer, a gente está trabalhando num ramo, uma branch, né, de desenvolvimento, eu quero mandar para o ramo principal, o main, eu coloco git checkout main. E aí, a gente que estava trabalhando e estava na última versão do nosso ramo de desenvolvimento, a gente vai voltar para a última versão do ramo principal. E isso aí, a gente navega, né, usando o git checkout. A gente pode, por exemplo, sair da main e ir em um ramo chamado bug fix também, por exemplo, que é o exemplo que eu dei aqui no slide, né? E aí, a partir do git checkout, a gente consegue movimentar livremente dentro dessa árvore do repositório, em todos os ramos, no tronco do repositório, né? O tronco que é o main e os ramos que são as branches. E, e sempre a gente usa antes ele, né, para realizar o merge, o pull e outros comandos que a gente vai ver mais a seguir. Então, sempre que a gente for fazer algum comando que, que vai mudar, por exemplo, de branch, que vai mudar. Branch é o ramo, né? Que vai mudar o ramo, o branch. A gente usa o git checkout. E aí ele vai para o estado que a gente quer. Ou a gente também pode dar um git checkout num commit usando aquele código hash que eu comentei com vocês, que mostra exatamente o arquivo naquele estado. Quando a gente dá o checkout, vocês entenderam sobre o checkout? O checkout é como se fosse uma máquina de enviar foto. É para você pegar uma foto que está armazenada, tá num arquivo, tá no álbum tal. Então eu vou pegar aquela foto, o checkout é, eu vou em tal, eu vou pegar e eu vou ir lá e pegar a foto. É esse comando, é isso que faz esse comando. Branch. Eu até já falei, né, de uma forma mais superficial, mas a branch, ela é o ramo. Pensa assim, que o seu repositório, né, a sua estrutura de desenvolvimento do projeto, que está o seu projeto que está o repositório, né, você pensa nele como se ele fosse uma árvore, né? Essa árvore ela tem o seu tronco, que é o trabalho principal, e ela tem os seus ramos, as suas ramificações, né? E esses ramos das árvores, eles simbolizam caminhos diferentes dentro do projeto, né? Por exemplo, a gente tem um caminho que é colocar um processador, outro caminho que é colocar um resistor, né? E aí nós temos, né, essa árvore que contém vários ramos, né? Por exemplo, um para adicionar o desenvolvimento, né? Um para adicionar processador e a gente vai colocar o circuito daquele processador. Outro para colocar documentação, atualizar a documentação. Então a gente, para trabalhar em partes específicas do código, né? E deixar de forma organizada, a gente cria um ramo para cada um desses. E um ramo é uma branch. Né? Então, para mudanças que a gente precisa fazer, mudanças específicas dentro do código ou da placa, para ficar mais organizado, a gente usa esses ramos. E aí, né, os ramos, né, as branches, eles permitem que vários desenvolvedores contribuam de uma forma ordenada nesse repositório. Então, você cria, igual eu estava falando, né? Você cria uma branch que é do processador, outra branch do relé, né? Então, cada um trabalhando em uma parte. Quando a gente tá vendo em remoto, né?
A parte legal da branch é isso, né? Você permite trabalhos paralelos de uma forma ordenada. E aí eles podem ser acrescentados ou não. Aí entra aquela parte lá do pull request, pela equipe que analisa o código ou a placa, no caso, né? Então, essa equipe que analisa, ela vê se faz sentido realmente incorporar aquela feature, né? Aquela seção do circuito na placa inteira, né? No nosso projeto. Mas daí, de forma para ficar gravado, né? É uma árvore. E aí, cada ramo, né? Dessa árvore, né? A gente chama de branch. E aí, né? Em repositório remoto, a gente tem o pull request, que a gente faz após terminar a tarefa de cada ramo. Por exemplo, terminei ali o circuito do relé. Eu faço o pull request para o administrador ver se está certo e colocar na nossa placa. Mas isso aí no caso do GitHub, né? De repositórios remotos. E aí, junto com o branch, né? Caminha junto com o branch, a gente tem o git merge, né? A gente tem essa árvore, a gente tem vários ramos, mas quando a gente pega um ramo e o que se desenvolveu nesse ramo, né? O resultado desse ramo vai ser aproveitado no projeto, a gente dá um merge, ou seja, aquele ramo que a gente trabalhou em paralelo, ele vai voltar, ele vai ser inserido no nosso trabalho principal. E aí, quando ele é inserido no nosso trabalho principal, a gente chama isso de mesclar, que em inglês é merge, né? E aí, quando a gente mescla, né, esses dois trabalhos paralelos dentro do trabalho principal, essa branch paralela na branch principal, a gente usa o git merge. E é o comando que junta os ramos dessa árvore num único ramo. Normalmente a gente usa o ramo main, ou quando a gente está desenvolvendo um ramo develop. E é imprescindível a gente juntar, né, esses ramos com as funcionalidades, principalmente quando a gente está trabalhando com várias pessoas em uma equipe, né? Cada pessoa ela tem que pedir o pull request e o administrador ele deve adicionar o ramo main, o ramo principal do projeto para ficar, para a gente realmente conseguir incorporar cada desenvolvimento, cada sessão que cada pessoa trabalhou dentro do projeto principal. Deu para entender bem? Ele, ele junta, né? Ele junta os trabalhos que foram feitos. É nessa parte que entra a análise do administrador para ter um correto decorrer do trabalho, né? Para a gente não ter conflitos dentro da placa, por exemplo, né? Ah, uma pessoa fez um módulo de relé, outra pessoa fez outro módulo de relé dentro da placa, né? Aí o desenvolvedor fala, não, eu vou pegar o trabalho dessa pessoa aqui e vou juntar. Daí o da outra recusa. Então é nesse sentido. Beleza, pessoal? Certinho? Então, continuar aqui. Tem um outro comando que particularmente eu não uso muito, mas que é quando nós estamos trabalhando com muitas branches, né, muitos ramos, e a gente quer pegar e deixar em uma ordem sequencial, como se fosse um desenvolvimento em um tronco só, a gente usa esse git rebase, né? Ele transporta o que todo o trabalho, todos os commits, todo o trabalho, as fotografias, né, os commits que está em um ramo para outro. E isso aí, depois ele não fica, isso aí ele serve para você organizar todo o trabalho que foi feito de forma paralela em uma forma sequencial no seu desenvolvimento. Um exemplo desse aqui, por exemplo, uma feature, né, ela foi desenvolvida dentro de uma branch, ela pode ser transportada como se fosse uma tarefa executada sequencialmente. Então, por exemplo, eu fiz um módulo de relé, que eu fiz
numa branch, né? Eu comitei, eu fui colocando cada coisa, né? Só que daí eu quero colocar isso aí como se fosse feito no main direto. Aí eu pego e uso o comando rebase. Esse aí, normalmente, é o administrador do repositório que faz, para pegar e organizar. E aí fica tudo uma sequência linear de commits, como se fosse feito em série. Como se uma pessoa só tivesse feito tudo em série e o desenvolvimento não fosse feito em paralelo. É algo que, assim, é uma preferência pessoal, né? Mas ele é muito usado principalmente quando a gente está usando muitas ramos e você quer diminuir, enxugar um pouco, né? A gente usa esse rebase. Deu para entender? A gente tem um outro comando também que a gente não usa tanto assim, que é o cherry pick, e ele permite fazer, ele funciona de um modo semelhante ao rebase, só que aí você pode organizar de forma sequencial somente com um comando, né? E aí você consegue pegar, por exemplo, eu quero tal ramo e colocar nessa parte. Eu dou um git cherry pick. E aí ele ajuda, principalmente quando a gente tem projetos muito grandes, né? E você quer fazer o rebase, só que em vez de você fazer o rebase de muita, de um ramo só, você pode fazer de vários ramos e fazer isso com esse comando cherry pick. Por exemplo, eu tenho o ramo do relé, eu tenho o ramo disso, tudo já foram mergeados, né? Isso aqui tudo é para coisa que já foi mergeada, já foi mesclada, e eu quero deixar de forma sequencial. Então, eu quero deixar tudo isso de forma sequencial. Em vez de fazer rebase de cada um, eu posso usar o cherry pick. Aí o cherry pick você vai pegar todos e colocar numa mesma linha do tempo sequencial. É uma forma de automatizar o Git rebase. A gente tem esse aqui é muito importante, galera, que é o Git reset. Quando a gente faz alguma cagada e a gente comitou, né? A gente fez um commit com alguma coisa, algum erro que depois a gente viu que está errado, e a gente quer voltar ao estado anterior, antes do que estava aquele commit, por exemplo, eu fiz aqui, eu comitei, eu fiz um circuito aqui, esse circuito eu não vou precisar dele, né? Então eu posso dar um revert, um git revert, ou um git reset, os dois comandos eles funcionam de forma semelhante, e aí com isso você volta para o seu commit anterior, ou seja, o seu estado anterior que você estava antes de fazer aquelas alterações. Por exemplo, você tem a alteração aqui, você fotografou. Aí você fez mais uma outra alteração que depois ficou indesejada, fotografou, e aí, não, eu não quero usar essa foto, eu quero voltar na outra. Daí eu dou um revert, ou reset, daí eu volto no estado anterior. Deu para entender? Esse aí é muito bom, isso aqui, ajuda muito. Você consegue desfazer cagada com um simples comando. Deu para entender? Beleza. O revert é a mesma coisa que o reset, só que ele é de uma forma mais conservadora, porque ele não limpa as alterações que foram feitas. O reset, quando você dá o reset, você limpa o commit errado que você fez. E quando você dá o revert, você não limpa o commit errado que você fez, ou seja, ele fica lá, mas aí você ignora ele, ignora as mudanças dele e cria um próximo commit com as reversões. Então, aqui você volta, né? Você apaga a última versão e você volta na versão que estava. E aqui você cria uma nova versão que exclui as mudanças da última versão que você criou. Então, por exemplo, eu coloquei um processador que não era para colocar. Eu dou um revert,
Daí ele cria uma fotografia nova que é igual ao estado antes de colocar aquele processador. Deu para entender a diferença? Esse aqui é você volta, esse aqui você volta no tempo e apaga tudo o que aconteceu depois. Esse aqui você cria um novo tempo relembrando a coisa antiga. Pessoal, vamos fazer o nosso intervalinho e daí depois já pego os remotos no Git? Sim, senhor. Aquele padrãozinho de 15 minutos? Opa, isso mesmo. Perfeito. Combinado. Então, beleza. Interromper aqui a gravação, pessoal. Já já voltamos. A gente edita. Vamos retornar então, pessoal. Beleza. Vamos entrar no tópico de remotos no Git. O que são esses remotos, né? Repositório remoto é um repositório que você tem que ele não está na sua máquina, e ele pode estar na internet, pode estar em um outro computador, ou numa intranet também, em um servidor, em uma internet interna, né? Uma rede interna também. Em algumas empresas também isso pode ser adotado, mas é um repositório remoto, ele não está na sua máquina. E o que eles são, né, na realidade, né? São apenas cópias do seu repositório que você tem no seu computador, realizadas em outro computador. Porque do outro lado da internet tem um servidor que nada mais é do que um outro computador. E no GitHub não é diferente. Você sincroniza aquele repositório no servidor do GitHub com a situação atual do seu repositório local. É isso que você faz quando você sincroniza, né? Que você faz o push e o pull. E para você se comunicar com esse outro computador, né? Pode ser por meio da internet, né? Você pode usar ou o GitHub ou o GitLab, que são já ferramentas de repositório. E aí você pode transferir os commits, né, de um lado para o outro, né, no seu computador. Você pode transferir os commits que você está realizando no seu computador e sincronizar com os commits, sincronizar de forma remota. Assim, se seu computador pegar fogo, você tem todo o seu trabalho rastreado e salvo em um repositório remoto. Tendo dito isso, né, a gente tem muitas propriedades interessantes, né, dos repositórios remotos, né. E, e antes de tudo, né, a primeira propriedade que a gente tem é que eles são um ótimo backup. Por que eles são um bom backup? Porque quando eles estão sincronizados, você sincroniza sempre o seu repositório remoto, você tem um backup que está exatamente no ponto atual que você está no trabalho. Então, se você pegar fogo na sua máquina, você não vai perder os últimos trabalhos que você fez. Por isso que é legal você ter também, né, como um backup, o, o repositório remoto, que ele não é somente um backup, mas é também um backup, né? Uma das funcionalidades dele é também ser um backup. E aí você pode fazer o seguinte, né? Você pode fazer aquelas manobras locais, né, de restaurar um arquivo para o estado anterior, usando o revert ou reset localmente. E você também pode fazer isso, só que daí de forma remota. Em vez de você tendo a cópia do seu repositório local em um repositório remoto, se você pegar fogo no seu computador e perder todos os dados locais,
você ainda tem como recomeçar do mesmo ponto que você tinha parado porque está sincronizado. Então, vai permitir você fazer toda aquela restauração de arquivos que você já fazia localmente, só que de forma remota, né? Você não precisa estar com a sua máquina, né? Você pode usar qualquer outra máquina que tenha acesso ao seu repositório no Git. E aí, para isso, a gente tem uma função que é o git clone. E o git clone, ele é um comando que você clona exatamente o repositório que está remoto em um repositório local em sua máquina. Então você tem uma pasta aqui, eu tenho um projeto que eu quero trabalhar em cima dele. Ou eu quero pegar aquele projeto que está no GitHub. Eu pego, crio uma pasta, e aí eu crio, né, um repositório Git nela, e eu dou esse comando, git clone, que ele clona, né? Ele é realmente um clone, né? Ele faz uma cópia local do repositório remoto que você tem. Por exemplo, eu tenho um link do GitHub, eu quero clonar aquele link, aquele repositório que está no GitHub exatamente como está no meu computador. Ele vai ter com todos os pontos, tudo exatamente igual está no seu repositório remoto, e ele vai clonar no seu computador. Com bibliotecas, footprints, símbolos, né? É sempre bom a gente colocar isso no nosso projeto, né? Uma variável do projeto, porque daí quando a gente colocar num GitHub, né? Footprint, símbolo, a gente ter essas bibliotecas mapeadas numa pasta de bibliotecas, a gente consegue pegar um outro computador e clonar e ter exatamente as mesmas bibliotecas com os mesmos footprints e tudo no lugar certo do seu projeto. E aí o git clone ele serve para isso, ele clona do remoto para o local. É sentido remoto para local. Beleza, galera? Quando a gente tem um repositório remoto, todo repositório remoto, quando a gente trabalha localmente, né, a gente vai fazer o sincronismo dele, a gente tem um origin barra. E aí, o que que significa, né? Porque todo repositório remoto, quando a gente vai ver, a gente tem ali o nome do repositório, mas antes desse nome tem origin barra nome do repositório, né? Nome do repositório não, nome da branch, né? Você está com o seu repositório lá, que você clonou, e aí tá lá. Quando você vai sincronizar com o remoto ali, o remoto tá origin main, por exemplo, né? Aquela lá é a branch main, e origin significa que é um repositório remoto. Daí, que aquela branch, ela vem de um repositório remoto. Ou seja, ela não é a branch que está rodando local, é a branch que está remota. E aí, esses ramos remotos, né, eles têm uma convenção obrigatória de nomes, que eles são formados no seguinte formato, né? O nome do repositório remoto e o nome do ramo. Aí, se a gente tem um ramo remoto que é main, ele vai ser origin barra main. E o nome do repositório remoto é origin. Por exemplo, eu tenho um repositório ali que é PCB de inversor. Daí vai ser PCB inversor barra main. Por exemplo, isso. Vai ser o nome do projeto, né? Barra main. Quando a gente for navegar, né? E a maioria dos desenvolvedores, de todo mundo, chama esse remoto principal, né? De origin. Então virou uma convenção utilizar o origin. Daí é tão comum isso aí que o Git ele define por padrão o nome origin para qualquer repositório remoto quando você usa o comando git clone.
Então, você dá o git clone, você vai ver lá que as branches remotas está como origin main, origin release, origin develop, né? Então, todas as branches elas vão estar com origin, porque como esse padrão já é tão usado, o Git ele definiu já como nome padrão. Isso pode ser modificado, você pode colocar o nome do repositório que você quiser, mas o Origins ele é o padrão que já vem no Git. Deu para entender? Git fetch. Então a gente trabalha com os remotos, né? No final das contas, o que a gente está fazendo? A gente está transferindo dados, né? Dados de um repositório para outros repositórios. E quando a gente pode enviar os commits de um lado para outro, a gente pode compartilhar qualquer tipo de atualização que seja gerenciada dentro do versionada, né, pelo Git. Então, por exemplo, se a gente quer compartilhar um trabalho, novos arquivos, novas ideias, cartas de amor até, a gente consegue fazer isso por Git, porque é principalmente quando é por texto, né? E aí, quando a gente compartilha, né, de forma remota ou recebe de forma remota, né, uma modificação, um novo arquivo, um novo trabalho, e a gente quer baixar os dados de um repositório remoto, é o git fetch. A diferença é que o clone ele clona exatamente o repositório e o git fetch ele serve para baixar os dados do repositório remoto. Por exemplo, a gente tem ali, eu quero baixar somente tal arquivo, daí tem o git fetch. Ele é para você pegar aquele arquivo, não é para clonar tudo. E conforme a gente atualiza, né, o nosso repositório remoto, os nossos sistemas remotos elas vão refletir essa nova representação que a gente baixou. Por exemplo, eu dei um fetch, eu mudei alguma coisa. Daí depois eu dei um pull, um push, né? Eu peguei um push, eu mandei para lá e os dados vão estar lá. Mas o fetch ele é basicamente para você baixar e selecionar o que você quer baixar ao invés de clonar. Deu para entender a diferença entre o clone e o fetch? Beleza. Então, o fetch ele faz dois passos para realizar isso. Ele baixa todos os commits que o repositório possui, que não tem no repositório local. Por exemplo, eu tenho já clonado um repositório e eu quero atualizar os arquivos que ainda não tem nesse repositório. Daí eu dou git fetch, ele baixa os commits e atualiza as referências dos ramos. Por exemplo, se a gente tem um main, o develop, um relay, qualquer ramo, ele vai atualizar e baixar e atualizar todas as alterações, os arquivos, as alterações e também todas as branches, né? Ou seja, tudo que mudou. Ele vai pegar tudo que mudou. Então, sempre é bom quando a gente vai fazer, antes de fazer qualquer ação, a gente dá um fetch antes de realizar alguma mudança de um repositório remoto que a gente está trabalhando localmente, que a gente clonou. A gente dá o clone, daí depois que deu o clone, né, a gente vai dando fetch a cada interação que a gente faz para atualizar de acordo com o código remoto. Justamente para evitar. E essa etapa aqui é muito importante para evitar erros de você pegar alguma versão desatualizada do repositório. Então é sempre bom a gente fazer fetch, porque daí ele vai atualizar. E aí ele essencialmente faz com que a nossa representação local fique sincronizada com o repositório remoto.
ele sincroniza. Ele baixa e sincroniza. E aí ele não faz isso clonando tudo, ele faz isso clonando cada uma das coisas. É somente os arquivos e as coisas que foram feitas diferente, né? Por exemplo, os commits, né, diferentes. E aí os ramos remotos, eles refletem o estado dos repositórios remotos desde a última vez que você falou com esses repositórios. Então, se você falou ontem e tem alguma atualização que foi feita hoje, você tem que atualizar hoje para porque senão não vai ter essas atualizações no seu projeto local. Então, se você trabalhar em cima do que foi feito, foi atualizado ontem, ele vai. Você vai estar trabalhando em uma versão defasada. Por exemplo, é um exemplo, né? Então, sempre que a gente vai mexer, né, no código, fazer alguma outra coisa, é sempre bom a gente dar o git fetch. E é a única forma de falar com esses repositórios remotos. E aí, geralmente a gente conversa com o remoto, né, usando um protocolo HTTP ou Git, também, que é outro protocolo que é próprio do Git, né? E aí a gente põe o endereço, né, ou HTTP ou Git, dependendo do repositório que a gente usa. No GitHub é normalmente HTTP. E o que o Git fetch não faz? Ele não muda nada no estado local do repositório. Ele não atualiza o seu main, nem muda nada na forma local, que está no momento. Ele muda o remoto e depois você tem que sincronizar. Então, é importante entender isso porque o Git fetch ele não fará com que o trabalho local reflita exatamente o repositório remoto. Ele vai baixar os dados, mas aí depois você tem que dar outro comando para inserir no local do seu repositório. E aí, você pode pensar, no fim das contas, que o git fetch é um download, né? E aí, agora sim, depois que você deu o git fetch, você usa o git pull. O git pull, ele vai sincronizar o que você tem do repositório remoto para sua máquina. Então, pull é remoto para máquina. Por exemplo, eu tenho ali o negócio no GitHub, eu pego o que tem no GitHub e trago e sincronizo com a máquina. É isso que o Git pull faz. Ele atualiza o nosso trabalho local com essas mudanças. E aí, o Git pull ele é muito mais usado do que o Git fetch porque ele já tem a função do fetch inclusa. Então você não precisa usar o comando git fetch. O fetch ele já roda sozinho dentro do git pull atualmente. Então você dá o git pull, ele vai baixar, que é o fetch, e vai sincronizar, que é o pull. E aí ele baixa e sincroniza os dois juntos. Daí a gente dá o git pull, ele sincroniza o remoto com o local. Isso é a primeira coisa que vocês têm que fazer antes de mexer no código, né? Como eu falei para vocês, para você refletir e sincronizar o que você tem remoto no código com o que você tem na máquina, né? A gente dá o git pull e o git pull deixa exatamente o estado atualizado que ele está. Aí ele é a atualização, ele é uma união, né, dos comandos git fetch e git merge para sincronizar. O git fetch baixa, o git merge sincroniza e o git pull faz os dois juntos. Então, no fim das contas, a gente usa o git pull que ele já faz os dois ao mesmo tempo. E pull é trazer, né? Você traz do remoto para o local. Galera, conseguiram entender o git pull? Isso aqui é a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai fazer alguma alteração. O fetch foi mais para mostrar de forma didática, porque a gente nem usa o fetch.
É uma coisa mais antiga, a gente usa o pool mesmo. E aí, depois que você foi lá, deu os commits, trabalhou no seu código legal ali, na sua placa, fez ali as alterações, comitou, testou, rastreou tudo, você pega e você faz o push. O push, ele é como se fosse o upload. É o movimento, você empurra. Você pega as suas mudanças e empurra para o remoto. Então aí você sincroniza o repositório remoto com as mudanças que você fez no repositório local. E aí você pode fazer para várias ferramentas, né? Pode ser o GitHub, GitLab, Bitbucket. Tem várias ferramentas que você pode fazer de repositório remoto, né? E antes de realizar o push, né, que é você sincronizar com o remoto, você tem que deixar tudo limpo, né? Toda a história, todo o desenvolvimento limpo e tudo comitado, ou seja, tudo registrado, né? Fotografado no nosso negócio. Pessoal, eu ouvi aqui uma notificação, foi alguém? Não, não foi não. Beleza. Então eu vou voltar aqui. Então, basicamente, o pool é para você fazer um upload e sincronizar o remoto com o que você fez no local. Sempre o que a gente vai realizar, né, antes de fazer o push, sempre antes de fazer o push, vocês têm que fazer o pull. Porque você tem que garantir que o seu local esteja de acordo com o remoto antes de você fazer mudanças no remoto. Se você não fizer o pull antes, você vai dar uma diferença, você vai ter uma diferença grande entre versões, né? E essa diferença entre versões vai dar conflitos, né? Então sempre é bom você fazer o pull, daí você trabalha e faz o push. Aí você pode, né, o push, né, usar para projetos colaborativos, né? Você pega e joga lá no GitHub e aí outra pessoa pode fazer o pull depois de você fazer o push. Obviamente, né, quando você vai fazer o push, você também tem os repositórios, o interessante é você solicitar uma pull request, porque senão o repositório não vai deixar, dependendo, né? Cada repositório tem uma regra, mas é sempre interessante a gente fazer o pull request. Mas enfim, o push, ele é o upload, né? É você empurrar para o remoto. E aí vem o nosso queridão, o pull request. O pull request, ele deveria se chamar push request. Não sei quem pegou e deu o nome de pull, mas basicamente o nome de pull é porque você está olhando da perspectiva do servidor e não do usuário. Então, para nós, um pull request é um push request, né? A gente fazer você solicitar um push. Mas na realidade, para o servidor é um pull, porque ele está pegando, ele está fazendo download, né? Então, por isso que o nome é pull request. Aí, enfim, quando a gente quer fazer um push de uma modificação local num repositório remoto, é sempre bom a gente fazer uma requisição de pull, né? Um pull request, ou PR. E normalmente no GitHub, né, a gente faz essas requisições para formalizar, né? E poder organizar toda a parte de desenvolvimento, né, do projeto. E aí é uma proposta formal em que você descreve tudo que foi realizado, você mostra os pontos que foram alterados, né? E aí, com isso, o administrador vai poder olhar e discutir, né, se realmente vale a pena integrar ou não. E aí,
com essa solicitação de integração, né, o pull request é nada mais nada menos do que uma solicitação de integração no repositório remoto. E aí, quando você quer solicitar a integração dessas mudanças para o remoto, a gente pede, né, essa requisição para o administrador do repositório. Aí, nisso aí, né, a pull request, ela permite que organize toda a bagunça, né? Que os desenvolvedores ou os projetistas das placas revisem, discutam, aprovem a placa, né? Antes de ele ser mesclado a base principal, né? Por exemplo, eu fiz tal alteração na etapa de Ethernet, eu solicito ali um pull request e falo assim, eu alterei, coloquei um cristal de 80 MHz ao invés de 40 por causa disso, disso e assado. Aí o engenheiro ali vai ver, né, no administrador, né, vai ver se faz sentido, e daí ele vai integrar. E aí vocês fazem um protótipo, uma simulação, né, com essa modificação antes de partir para a principal, né. Sempre isso aí sempre é junto com uma rotina de testes, né? E isso aí é o principal para você conseguir ter uma colaboração organizada e garantir qualidade no seu projeto, seja de placa, seja de código, seja do que quiser. Se for versionável e é um projeto feito numa comunidade, você quer garantir uma qualidade dessas colaborações. Então, para isso é importante cada peido, não cada peido, mas cada coisa que você faz, o conjunto de ações, né, que você fez e resultou numa mudança que você trabalhou em cima, é sempre bom você fazer um pull request. E a maioria dos repositórios isso é obrigatório. Inclusive no GitHub existem ferramentas que só permitem você fazer uma alteração se você fizer o pull request. Senão ele nem vai sincronizar o remoto com o seu local. Deu para entender, galera, o pull request? Beleza. Aí como que ele funciona, né? Normalmente, né, o que a gente faz é o seguinte: a gente cria uma branch, um ramo para desenvolver uma funcionalidade ou correção, ou até mesmo alguma mudança, né, na nossa placa ou em código, né, seja o que você estiver mexendo. E aí essa branch que a gente desenvolve, faz todas as alterações nessa branch depois da criação dela, né, você desenvolve. E depois que você desenvolve, você abre um pull request solicitando que as suas mudanças sejam puxadas para a branch principal main, né? Por exemplo, eu fiz ali, adicionei os relés. Eu quero que vá no principal da placa. Então, daí eu peço por request, falo, eu coloquei os relés desse jeito, porque a nossa placa precisa de relés, tudo. E aí, depois que aprovar, né? Daí, depois disso que você abre esse pull request, ele vai para uma revisão. Outros membros da equipe, no caso, administradores, né, quem tem o privilégio, né, dentro da equipe, olham o pull request, analisam principalmente o projeto, né, da placa, fazem comentários, sugerem melhorias, pedem alterações, daí você altera, faz isso aí de novo, solicita um pull request de novo, caso necessite de alteração, né? E aí, depois disso, né, que você, quando eles aprovam o pull request, aí sim realiza o merge, né? E aí essa aprovação é mesclada no tronco principal do projeto, né? No ramo principal do projeto, o main. E aí todas aquelas mudanças são mescladas, né? Depois que você solicita o pull request. Isso aí é o interessantíssimo, é o básico, assim, para um projeto funcionar em grupo, né? E aí,
o porquê ele é tão importante, né? Ele facilita o trabalho em equipe, né? Porque todo mundo contribui de forma organizada, é tudo revisado por pares, né? E isso garante uma qualidade do código, essa revisão por pares, ou até mesmo da placa também. Você pode pegar bugs, trilhas rompidas, onde não tem ligação, porque outra pessoa revisou. Então, essa revisão por pares garante uma melhor qualidade. Também ele serve como um registro documental, né, de cada alteração e discussão que você fez em cima com a comunidade em cima dessa alteração. E esse mecanismo é essencial para projetos colaborativos, tanto no GitHub, GitLab, Bitbucket. E isso aí deixa o seu projeto, né, a sua placa, muito mais, com muito mais qualidade, né? Porque ela vai ser revisada por várias pessoas, né? Vamos supor, a gente tem um grupo aqui, e aí vocês fizeram uma placa. Aí eu reviso, aí eu dou um toque, dou os meus pitacos, né? Aí vocês vão. Você. Esse envio, né, que eu vou dar os meus pitacos, é o pull request que vocês vão fazer. Então, nesse caso, pode ser isso. A gente até pode até fazer alguma prática assim, se vocês quiserem fazer. Mas, enfim, o pull request, ele funciona desse modo. Galera, até aqui tudo bem? Já está terminando aqui já. Beleza. Vamos então nas minhas recomendações. Ó, isso aqui é extremamente. Esse site aqui, eu aprendi Git com esse site. Learn Git Branching. Ele tem muito tutorial interativo, exercício, que assim, para vocês, assim, eu tava boiando no Git. Eu lia, 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 e aí não fixava. Para eu fixar, eu peguei e eu botei a mão na massa. É igual também com placa eletrônica. A gente botando a mão na massa é assim que a gente fixa. Mexendo no KiCad é assim que a gente fica, é só a gente mexendo. Aqui você pega, você vai ver cada comando o que que faz e você vai ver uma representação visual da árvore e seus ramos. Por exemplo, aqui a gente tem o tronco, né? E é o principal, o main. Aí a gente criou um ramo bookfix. Aí depois a gente realizou o merge, né? E aí o merge, e aí depois que a gente realizou o merge, a gente ficou no final aqui, né? Então ele mostra, né, toda de uma forma visual o que cada comando faz. E aí ele tem vários tutoriais, vários exercícios que ajudam. Então eu recomendo vocês pegarem esse link que está no slide, abre lá e vê. Brinca um pouco com esse site é muito legal. Vocês vão dominar o Git depois de mexer com isso. Inclusive, ele também treina a gente todos os comandos do Git. Se vocês querem uma bibliografia, né, eu baseei esse material em uma bibliografia que é esse Git Succinctly. Ele é um livro curto, bem sucinto, explicando sobre o Git, né? E é sobre o Git, não o GitHub, né? É sobre a ferramenta de versionamento. E também, nessa mesma série, né, ele também tem o GitHub Succinctly, que é de uma forma bem sucinta, né? É um livro que ele é bem completo, mas também ele é bem sucinto, ele é bem resumido, né? De tudo sobre o GitHub, assim, que interessa, né, pra gente no uso no dia a dia. Esses dois livros aqui, eles são open source, então vocês podem baixar e é de boa. Esse livro aqui também, ele é open source e ele é um livro extremamente aprofundado. Ele é gigantesco, é a Bíblia do Git. Se você quiser, assim, alguma coisa muito específica, é nesse livro que vocês vão achar. Que ele é bem aprofundado. Ele é escrito, inclusive, até pelo pessoal que faz o Git, né? Que mantém o Git. Enfim, galera. Também, né? Para a gente lembrar dos códigos do Git, a gente pode ou usar uma ferramenta
automática, por exemplo, no VS Code que eu mostrei ontem, né? A gente tem uma ferramenta que já faz todo o pull, push e toda a sincronização de forma automática, que eu vou até mostrar de novo aqui para vocês. Mas se você está fazendo na linha de código não, no terminal, né? Que é o mais. É muito usual também o terminal, porque ele é bem intuitivo para a gente entender o Git, né? Para entender o Git, vocês têm que pegar pelo terminal, assim, para pegar o feeling dele, né? Assim, depois dá para usar a versão assim bonitinha. Mas aqui, para ajudar nesse processo, tem um cheat sheet, que é uma folha, né? Que tem os comandos principais para a gente lembrar, né? Fazer um cheat, né? É uma colinha. E essa colinha, né? Eu sempre deixo do lado quando eu vou mexer no Git para lembrar, né? E aqui tá o link dela, essa cheat sheet, né? Que é a colinha. Aí a gente tem também, né? Qualquer seja a ferramenta, né? Que a gente tem às mãos, seja o KiCad, seja o Git, GitHub. É sempre bom a gente pegar as documentações oficiais e fuçar. Fuçar para a gente ver alguma coisa, por exemplo, putz, eu tô com alguma dúvida muito específica, eu vou lá, procuro na documentação e tá lá. Assim, só se for extremamente específico que pode não estar. Mas, por exemplo, eu tenho uma dúvida assim em relação como que funciona o Git push. Eu vou lá e eu tenho ali a documentação oficial do Git que mostra, né, certinho como que funciona o comando do Git push. E aí, essas daqui são os links, né, de documentações oficiais. Tem inclusive em português e tem em inglês, né? Dá para você escolher porque existe, a galera até traduziu, né, essa documentação também. Essas aqui são as referências que eu usei, né? Se vocês quiserem fuçar também nelas aí. E muito obrigado aí, galera, pela aula aí. Espero que vocês tenham curtido aí todo o nosso curso, né, aí de PCBs aí e também essa última aula aqui focando mais no GitHub, né? Se vocês têm alguma dúvida, podem perguntar. Eu estou à disposição. E vamos que vamos. Muito obrigado, galera. Vocês querem que eu mostre aqui no VS Code, ó, justamente a forma automatizada que eu falo para vocês é isso aqui, ó, esse source control. Quando você está no VS Code, você usa esse daqui, o source control. Daí você faz isso aqui sem precisar digitar código. Mas, quando a gente está mexendo no KiCad, você também pode usar o Git GUI, né? Que é uma versão também GUI, né? No caso, uma versão gráfica, que você pode mexer, navegar em um repositório, fazer os commits, fazer as branches, fazer tudo que é possível fazer no Git, a gente faz no Git GUI também. Só que aqui, em vez de ser uma linha de comando, né? É um terminal de comando como é o Git Bash, ele é uma versão gráfica, né? Na interface gráfica. Aqui o Git Bash, para vocês terem uma ideia, ó, é esse aqui, né? Então, aí a gente tem os comandos, né? Git status, né? Só que aqui, como eu tô no diretório raiz, ele não tem um Git, né? Se eu for, por exemplo, aqui numa pasta que eu tenho um Git, vamos lá. Esse aqui, o Panel Lights, que é uma placa que eu fiz que eu estou versionando no Git. Eu pego aqui, eu ponho cd, que é o comando dele para ir no diretório, né? Eu colo o diretório, o caminho dele, né? Assim. Deixa eu ver se é barra normal. Se não funcionar, bom, panel too many arguments, enfim. Mas aí você coloca o caminho e dá o git status, ele vai mostrar o status que tá.
Eu posso aqui, ó, mais fácil, eu vou pegar aqui, ó, eu pego e mostrar minhas opções. Open Git Bash Here. Também eu posso pegar, abrir o Git Bash aqui, aí eu dou Git status, ele vai mostrar o status, ó. Eu modifiquei coisa que não está comitada. Aí, para isso, né, eu dou um Git. Primeiro eu faço o Git pull para puxar, né? Ele está atualizado. Esse Git, não, beleza. É que eu tenho aqui um zip, né? Esse zip aqui. Ah, esse zip aqui. Ah, em Tracked Flies eu nem usei esse zip. Ah, então, beleza. O Git pull está ok. Aí eu dou Git status. Ele vai mostrar. Mas é isso, galera. Aí a gente pode mexer tanto na parte da interface gráfica quanto na parte da linha de comando, né? No Git. E aí a gente pode versionar os nossos arquivos do KiCad. Beleza, galera? Ah, também, só um momentinho, muito rápido, vou ser bem breve, mostrar para vocês aquele site lá. E vou aqui passar também o link do site para vocês treinarem. É esse aqui, ó, Learn Git Branching. Ó. Aí ele tem todo um tutorial que você mexe, tem os tutoriais, ele mostra como você tem que fazer, aí ele mostra o que cada comando faz. É bem legal. Eu vou passar aqui para vocês, assim, se vocês quiserem já pegar também, além do slide, também tem por aqui. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida aí? Vocês estão com dúvida? Não, senhor. A aula de hoje foi bem clara. Opa, beleza. Eu agradeço aí a participação aí de vocês, viu? Nós que agradecemos. Fantástico aí. Obrigadão aí, Luiz. Tamo junto aí. E vamos versionar aí as plaquinhas aí. Deixar tudo rastreável. Obrigado aí por toda o decorrer do curso aí, galera. Um abração aí. Obrigadão aí, Luiz. Obrigadão, Valeu bem. professor. Obrigadão, professor.